Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite. O livro é História da Igreja. André Miller. E o assunto hoje aqui é reflexões sobre a disciplina de Ambrósio e a penitência de Teodósio. Há poucos eventos nos anais da Igreja tão profundamente interessantes quanto a penitência do grande Teodósio e as rigorosas condições de restauração exigidas por Ambrósio. Despojados das superstições e formalidades que eram peculiares àqueles tempos, temos diante de nós um caso da mais genuína e salutar disciplina. Não devemos supor nem por um instante que o comportamento de Teodósio foi o resultado de fraqueza e pusilanimidade. Pusilanimidade. Quem souber, depois explica. Mas de um verdadeiro temor de Deus. Um verdadeiro sentimento de sua culpa. Uma consciência sensível. Um reconhecimento das exigências de Deus, a quem toda a grandeza mundana está sujeita. Ô, Dal, Oi, pode falar. esse pusilanimidade aí tem um número 5zinho aí, tá vendo? Ele deve estar lá embaixo, o item no final lá, o item 5 deve explicar isso aí. Aí, alguém? Você passou. Olha aí. Vai. Vou marcar aqui para a gente continuar. Aqui. Nota do tradutor. Valeu, Wesley. Bem observado. Pusilanimidade é fraqueza de ânimo, falta de energia, de firmeza, de decisão. Eu acho que agora a gente pode ler. Obrigado, Wesley. Ler com mais propriedade aqui essa parte de... Acho que é... Deixa eu ver aqui. Essa parte, a partir daqui mesmo. Eu já mudo aqui a palavrinha. Não devemos supor, nem por um instante, que o comportamento de Teodósio foi o resultado de fraqueza, sinônimo aí também, né? Falta de energia, que é pusilanimidade, mas de um verdadeiro temor de Deus, um verdadeiro sentimento de sua culpa, uma consciência sensível, um reconhecimento das exigências de Deus, a quem toda a grandeza mundana está sujeita. Ambrósio não era nem arrogante nem hipócrita, como muitos pontífices que o sucederam. Ele possuía uma forte afeição pelo imperador e uma sincera preocupação por sua alma, mas agiu em relação a ele com um solene senso de seu dever. Ele tinha uma grande ideia, sem dúvida, sobre a dignidade com que seu ofício o investiu. E ele se sentia obrigado a usá-la em prol da justiça e humanidade, e para controlar o poder da soberania terrena. Uma classe de poder muito certamente nunca concedida por Deus a um ministro cristão. E que frequentemente provou ser, em tempos mais recentes, um poder muito perigoso, uma vez que o sacerdote que possui em suas mãos a consciência de um rei
pode inflamar ou moderar suas paixões sanguinárias. No caso de Ambrósio, tratava-se puramente de influência cristã. Ele apareceu, embora um pouco fora de sua atribuição, como o vingador dos ultrajados, e excedendo uma autoridade judicial sobre os mais mesquinhos e poderosos dentre os homens. Mas é sempre desastroso interferir com a ordem estabelecida por Deus, mesmo quando nobres objetivos pareçam ter sido alcançados. Cerca de 4 meses após sua vitória sobre Eugênio e o castigo dos assassinos de Valentiniano, Teodósio o Grande morreu em Milão, no ano de 395, não passando dos 50 anos de idade. O último imperador que manteve a dignidade do nome romano, esse Teodósio. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ambrósio não viveu muito após a morte de seu amigo imperial. Ele morreu em Milão na véspera da Páscoa, em 397. Ele aprofundou e fortaleceu as bases do poder eclesiástico que influenciaria o cristianismo em todos os tempos futuros. Basílio, os dois Gregórios e Crisóstomo floresceram neste período. Dá uma pausa aqui para ver se algum irmão quer fazer comentário. Só um comentário, Ambrósio, me parece que era um sacerdote cristão, né? Digamos assim. Estou falando sacerdote assim, porque ele devia ser do clero ali, nessa época aí da igreja. Né? E Teodósio seria um imperador romano dessa época que, no caso, Ambrósio era como se fosse um conselheiro dele, né? Uma pessoa muito próxima a ele, e que assim influenciava o imperador nas suas decisões, nas suas tomadas de pensamentos. Né? Mas só lembrando que isso já está sendo lido, né? Nessa época aí, Constantino, né, já tinha, vamos dizer assim, incorporado o cristianismo no Império Romano, e aí a igreja entrou no mundo, e depois o mundo entrou na igreja, e a igreja entrou no mundo, vamos dizer assim, né? Essas duas coisas acontecem aí. E aí me parece que, quando você está falando de Ambrósio e Teodósio, é nesse caso aí. E ele está falando aqui que o Ambrósio viveu muito após a morte de sua amiga imperial, e parece que esse Ambrósio foi quem, vamos dizer assim, estabeleceu mais fortemente, vamos dizer assim, né, mais profundamente, o poder eclesiástico. Quando está falando de poder eclesiástico, está falando do clero, que é um grupo de homens, né, tendo domínio sobre o restante da igreja, o restante dos irmãos, né? E esse grupo aí já junto com o Império Romano, né, muito próximo ali ao poder secular, eles fortaleceram mais ainda esse poder eclesiástico aí. E quando ele fala aí o Basílio, os dois Gregórios e Crisóstomo, que floresceram nesse período aí, se eu não me engano, foram esses Gregórios aí, por exemplo, foram depois que futuramente se tornaram até papas, alguma coisa dessa. Foram alguns papas aí do início aí, quando começou a existir, né, esse sistema papal, vamos assim chamar,
o bispo lá de Roma, né? Porque cada região tinha o seu bispo, né? E aí o bispo de Roma tomou a primazia sobre todos os outros bispos, e aí se virou papa, né? Como a gente conhece hoje aí. Vamos lá, então. Capítulo 12, a história interna da igreja. Tem um período aqui, 245 a 451 depois de Cristo. O século que termina com a morte do grande Teodósio e Ambrósio foi cheio do mais profundo interesse para o leitor cristão. Passaram-se eventos dentre os mais mometosos que afetaram a majestade e glória de Deus e o bem-estar da humanidade. Do ano 303 até 313, a Igreja passou, através de suas provações mais difíceis, sob Diocleciano. Por 10 anos, ele esteve em uma fornalha ardente, mas em vez de ser consumida, como seu inimigo em vão imaginara, ele parece ter aumentado em número, assim como em pureza e poder. A Satanás foi permitido fazer o que queria contra ela. E ele moveu e agitou tanto a população pagã, que em todas as partes do império, eles ergueram seus braços. Primeiro, para defender o politeísmo, e segundo, para erradicar o cristianismo ao perseguir os cristãos e destruir seus livros sagrados. Assim, o século começou com o grande e final embate entre o paganismo e o cristianismo, e terminou com a total ruína do primeiro, que é o paganismo, e o completo triunfo do último, cristianismo. A disputa terminou com o quarto século, e a vitória descansou sobre o cristianismo desde então. Tal foi a história exterior da igreja, e o cumprimento, até então, da palavra do Senhor nas epístolas a Esmirna e Pérgamo. Mas há outras coisas que, muito razoavelmente, demandam um pouco de nossa atenção antes de entrarmos no quinto século. E nenhuma parte do amplo campo que se estende diante de nós parece ter uma importância tão forte quanto a esfera e influência dos grandes prelados do Oriente e do Ocidente. Deve também ter ocorrido aos nossos leitores, a partir das necessárias alusões ao batismo, que a observância desse rito tinha um imenso lugar nas mentes daqueles primeiros cristãos. Eles acreditavam que as águas do batismo purificavam a alma completamente.
Pensamos então em combinar os dois. Daremos uma breve história do batismo a partir dos escritos dos pais, entre aspas, o que, ao mesmo tempo, nos dará uma oportunidade de vermos quais visões eles tinham, não apenas sobre o batismo, mas sobre as verdades fundamentais do Evangelho. As variações eclesiásticas do batismo. No Novo Testamento, há perfeita uniformidade, tanto quanto ao preceito quanto aos exemplos, sobre o assunto do batismo. No entanto, em nossos próprios dias, e desde o início do terceiro século, encontramos na Igreja Professa infinitas variações, tanto quanto o que diz respeito à teoria, quanto à prática sobre esse importante assunto. Aqueles não familiarizados com a história eclesiástica podem naturalmente perguntar: quando e por quais meios tais diferenças surgiram na Igreja? Como tem sido o nosso plano, no decorrer de todo este livro, encontrar o início das grandes questões que têm afetado a paz e prosperidade da Igreja, nos esforçaremos, bem brevemente, a apontar o início da história dos batismos eclesiásticos. Usamos o termo eclesiástico para distingui-lo do que é bíblico. Nada que tenha sido introduzido após os dias dos apóstolos inspirados provém de autoridade divina, seja em teoria ou prática. Assim, algo não pode ser o batismo cristão, se varia daquilo que Cristo instituiu ou da prática de seus apóstolos. Trazer alterações é o mesmo que mudar a coisa em si e torná-la não o mesmo, mas um outro batismo. Assim encontramos na história que surgiram muitos batismos. Como nosso objetivo de estudo agora é o início da história dessas variações e não a controvérsia, evitaremos dar qualquer opinião sobre a tão longamente agitada questão. Por mais de 1.600 anos, a controvérsia tem sido mantida com grande determinação e por homens capazes de ambos os lados. Nenhuma controvérsia na história da Igreja tem tido tal continuidade ou conduzida com tal confiança de vitória por ambas as partes. Como não há menção expressa de batismo infantil nas Escrituras, os batistas pensam que sua posição é inquestionável. E os pedobatistas, com a mesma firmeza, acreditam que pode ser inferido a partir de várias passagens conhecidas, que o batismo infantil era praticado nos dias dos apóstolos. Não houve tanta controvérsia quanto ao modo do batismo. Os gregos, latinos, francos e germânicos aparentemente batizavam por imersão. Batismo é uma palavra grega, diz Lutero, e em latim pode ser traduzida como messio, imersão. E embora essa prática tenha caído em desuso entre a maioria de nós, contudo,
Os que são batizados deveriam ser inteiramente imergidos e então imediatamente levantados para fora da água. Pois é isto que a etimologia da palavra indica, assim como na língua germânica. O testemunho e niader é o mesmo. O batismo era originalmente administrado por imersão, e muitas das comparações de São Paulo aludem a essa forma de administração. A imersão é um símbolo de morte, de ser sepultado com Cristo, a saída da água e um símbolo da ressurreição com Cristo, em ambos tomados em conjunto, representam o segundo nascimento, a morte do velho homem, e uma ressurreição para uma nova vida. Cave, Tillotson, Waddington, etc., falam do modo de batismo de maneira similar. E como todos esses testemunhos são de pedobatistas, podemos descartar esta parte do assunto como justamente provada na história da Igreja. No entanto, a fé deve permanecer somente sobre a palavra de Deus. Não seguimos os pais, entre aspas, mas sim a Cristo. Irineu, bispo de Lyon, é o, é o primeiro dos pais a aludirem ao batismo infantil. Ele morreu por volta do ano 200, de modo que seus escritos são datados por volta do fim do segundo século. Os pais, entre aspas, apostólicos, nunca mencionaram isso. Por essa época, a superstição, em grande medida, tinha tomado o lugar da fé, de modo que o leitor deve estar preparado a ouvir algumas noções extravagantes colocadas por alguns dos grandes doutores. Ainda assim, muitos deles, sem dúvidas, eram verdadeiros cristãos fervorosos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Estamos ouvindo. Ouvindo, né? Ah, uma coisa que entrou aqui no celular. Desativar o modo em movimento. Não sei o que é. Acho que é alguma coisa aqui. Vamos lá. Pegar daqui. Ainda assim, muitos deles, sem dúvidas, eram verdadeiros cristãos fervorosos. Cristo veio salvar todas as pessoas para si mesmo, diz Irineu. Com isso, quero dizer que todos os que por ele forem regenerados, batizados para Deus, isso, infantes e pequeninos, crianças e jovens, e pessoas mais velhas. Vou ler isso aqui de novo. Cristo, aquele abre aspas, Cristo veio salvar todas as pessoas para si mesmo, diz Irineu. Com isso quero dizer que todos os que por ele forem regenerados, batizados para Deus. Forem, se forem aqui, ou foram regenerados, né? Acho que ele está dando uma afirmação aqui. Como é estranho. Isso aqui deve ser, com isso quero dizer que todos que por ele foram regenerados, batizados para Deus, infantes e pequenos, crianças e jovens e pessoas mais velhas. Vamos lá.
Portanto, ele passou por várias idades. Para os infantes, ele foi feito um infante, santificando infantes. Para os pequeninos, ele foi feito um pequenino, santificando os dessa idade, e também dando-lhes um exemplo de piedade, justiça e obediência. Para os jovens, ele foi um jovem, e etc. O batismo era, portanto, ensinado como sendo uma lustração da alma para todas as idades e condições da humanidade. Mas a controvérsia logo se resumiu em uma questão: criança ou adulto? Mas a controvérsia logo se resumiu em uma questão: criança ou adulto? Regeneração, nascer de novo, batismo eram usados como termos intercambiáveis, como significassem a mesma coisa nos escritos dos pais. Eles colocam regeneração e batismo como sendo a mesma coisa. Nascer de novo, né? Tudo aí uma coisa só. Deixa eu ver aqui a nota. Aqui é só a indicação. Veja a história do batismo cristão. Doutor Uau, nós citamos sua tradução para inglês. Dos... sei. Vamos lá. Aqui temos a origem, até onde a antiguidade eclesiástica nos informa, do batismo infantil. A passagem é um tanto obscura e extremamente fantasiosa, mas é o primeiro traço que temos da questão ainda estável. E provavelmente a raiz de todas as suas variações vistas eclesiasticamente. O efeito de tal ensino nas mentes supersticiosas foi imenso. Pais ansiosos apressaram-se para ter seus delicados bebês batizados, para que não morresse sob a maldição do pecado original. E o homem do mundo atrasava seu batismo até a aproximação da morte para evitar qualquer mancha subsequente e para que pudesse emergir das águas da regeneração para os recintos da pura e genuína bem-aventurança. O exemplo e reputação de Constantino levou muitos a adiar, desse modo, o batismo, embora o clero testificava ser contra a prática. Algum comentário? Ele fala aí de Constantino porque Constantino fez essa prática, né? Ele só foi batizado já no final da vida dele, praticamente no leito de morte. Acho que já, o autor até já deve ter comentado isso anteriormente. Tá falando, Wesley? Só pra... Não, já terminei. porque deu uma coisa aqui no som. Então, vou continuar aqui. Tertuliano. O testemunho deste pai prova que os bebês eram batizados em 6 dias. Ele morreu por volta de 240, mas que ele não era favorável à prática. Como ele diz, mas aqueles cujos dever é administrar o batismo devem saber que ele não deve ser dado
precipitadamente. Portanto, de acordo com a condição e disposição de cada homem, e também de acordo com sua idade, o adiamento do batismo é mais proveitoso, especialmente no caso de crianças pequenas. Pois qual a necessidade de colocar os padrinhos em perigo, pois podem falhar em suas promessas por causa da morte, ou podem estar enganados se uma criança se provar ser de disposição ímpia. Orígenes, ao discorrer sobre o pecado da nossa natureza, faz alusão ao batismo como o meio indicado de removê-lo. Os bebês são batizados, diz ele, para o perdão dos pecados. De que pecados? Ou quando eles pecaram? Ou como pode, nesse caso, o batistério suprir qualquer bem que seja? Mas, de acordo com o sentido que mencionamos agora, ninguém é livre da poluição, mesmo que sua vida tenha durado apenas um dia sobre a terra. E é por este motivo, porque pelo sacramento do batismo, a poluição que temos de nascença é levada embora, que os bebês são batizados. Cipriano, bispo de Cartago, por volta do ano 253, escreveu uma carta de Fido, um bispo do interior, perguntando se um bebê, antes dos 8 dias de idade, podia ser batizado se necessário. A, res, a, resposta, a resposta prova não apenas que o batismo era tão praticado, mas a necessidade disto na mente deles por causa de sua eficácia. Cipriano, com 66 bispos em concílio, diz: quanto ao caso dos bebês, visto que você julga que eles não devem ser batizados dentro de 2 ou 3 dias após terem nascido, e que a regra da circuncisão deve ser observada, de modo que ninguém deve ser batizado e santificado antes do 8º dia após ter nascido. Todos nós em assembleia fomos de opinião contrária. Seja o que for que você pensa adequado de se fazer, não houve nenhum dentre nós que tivesse a mesma ideia, mas todos nós, pelo contrário, julgamos que a graça e misericórdia de Deus não deve ser negada a qualquer pessoa nascida. Pois já que o nosso Senhor, em seu evangelho, diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, no que depender de nós, nenhuma alma, se possível, será perdida, etc. Gregório Nazianzeno, bispo de Constantinopla, foi um pai notável por volta do ano 380. Ele foi o meio de destruir o poder do arianismo na capital oriental, onde tinha sido mantido com grande força por quase 40 anos. Ele teve de encontrar muita oposição e até mesmo perseguição no início, mas aos poucos sua eloquência, o tom prático e sério de seu ensino e a influência de sua vida piedosa começaram a dar resultado e a mantê-lo firme na cidade, embora nunca tenha gostado do estilo imperial da capital. O doutor Wall cita Gregório largamente sobre o batismo, mas nossos extratos serão breves. Como o restante dos pais, ele é enfático sobre o assunto.
O que você diz, o que você diz sobre aqueles que ainda são crianças e não têm capacidade de serem sensíveis, seja da graça ou da falta dela? Devemos batizá-las também? Sim, por todos os meios, se qualquer perigo torná-lo necessário. Pois é melhor que elas sejam santificadas sem terem consciência disso, do que morrerem não seladas e não iniciadas. E uma base para isto, para nós, é a circuncisão que era feita no 8º dia, e era um típico selo, e era praticada naqueles que não tinham o uso da razão. Contra a prática de adiar o batismo, até um leito de morte, ele fala forte e seriamente, comparando o serviço à lavagem de um cadáver, em vez de um batismo cristão. Basílio, bispo de Cesareia, é constantemente associado com os dois Gregórios. Gregório de Nissa era seu irmão, e o outro, seu melhor amigo. A Capadócia gerou 3 pais. Basílio era fiel ao credo de Atanásio durante seus dias de pressão e adversidade, mas não viveu para contemplar seu triunfo final. Ele morreu por volta de 379. Ele foi um grande admirador e um verdadeiro exemplo do cristianismo mosaico. Do cristianismo monástico. Estou lendo mosaico aqui. Desculpa, irmão. Ele foi um grande admirador e um verdadeiro exemplo do cristianismo monástico, monarquia, lá do cristianismo. Ele abraçou a fé ascética, abandonou sua propriedade e praticou tamanhas austeridades severas a ponto de prejudicar a sua saúde. Ele fugiu para o deserto, mas sua fama fez com que uma cidade fosse construída ao redor dele e construiu um monastério. Então, os monastérios surgiram por todos os lados. Suas visões sobre o batismo são similares às de seu amigo Gregório. Ele exorta a necessidade disto com base no mesmo sentimento supersticioso que todos eles tinham. Abre aspas, se Israel não tivesse passado através do mar, diz ele, abre aspas, eles não teriam se livrado de Faraó. 2 pontos. E a menos que tu passes através das águas do batismo, não te livrarás da cruel tirania do diabo, e etc. Ele aplicava isto a todas as idades e o reforçava pela palavra do Senhor a Nicodemos. Abre aspas aqui. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Ambrósio, bispo de Milão, como todos os pais que já conhecemos, se engana completamente quanto ao significado de João 3, 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vê, diz ele, que Cristo não excetua pessoa nenhuma, nem um bebê, nem mesmo aquele que é morto por um acidente inevitável.
João, apelidado Crisóstomo, que significa boca dourada, obteve esse nome por conta de sua eloquência suave e, fluida. Ele era tão favorito do povo que eles costumavam dizer, abre aspas, nós preferimos que o sol não brilhe a João não pregar. Fecha aspas. Ele era, evidentemente, a favor do batismo infantil, embora não seja claro se acreditava no pecado original. Por esse motivo, também batizamos bebês. Diz ele, embora eles não estejam corrompidos pelo pecado, para que possa ser acrescentadas a eles a santidade, a justiça, a herança de adoção, uma fraternidade com Cristo e para que sejam feitos membros com ele. Seria difícil falar mais quanto aos alegados benefícios do batismo, além do que vemos aqui enumerados. Mas, por mais extravagante que toda a sentença possa parecer, esse era o texto dos pedobatistas desde aqueles dias até hoje. A maioria dos nossos leitores são familiares a essas palavras. Abre aspas. O batismo é onde eu sou feito um membro de Cristo, um filho de Deus e um herdeiro do reino dos céus. Fecha aspas. As palavras foram tiradas não das Escrituras, mas de Crisóstomo. Acho que é doutor Ual, parece ansioso por deixar transparecer que esse grande doutor Crisóstomo não estava alienado quanto ao pecado original. Ele sugere que o significado de suas palavras possam ser, abre aspas, eles não se corromperam pelos seus próprios pecados, fecha aspas. Mas Crisóstomo não diz seus próprios, mas que eles não estão corrompidos pelo pecado. E certamente toda criança é corrompida, como disse o salmista. Agora que vem a palavra de Deus. Abre aspas. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Em vão procuramos solidez em muitas das doutrinas fundamentais do cristianismo entre os pais, para não dizer sobre o que eles negligenciaram, tal como a presença do Espírito Santo na Assembleia, o chamado celestial e as relações celestiais da Igreja, a diferença entre a casa de Deus e o corpo de Cristo, a bendita esperança e o glorioso aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Já está chegando aqui. Já deu o horário, né? São 9h30. Eu acredito que a gente pode deixar agora para a próxima reunião, que vai ser amanhã. A gente segue nesse assunto aqui. Reflexões sobre a história do batismo infantil. São reflexões aqui. Tudo certo?